Então vamos lá, né? Continuando sobre as doenças relacionadas às adrenais, a gente vai falar agora sobre a síndrome de Cushing. Então, para iniciar a conversa, é interessante que a gente saiba que a síndrome, né? O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas característicos de alguma desordem. Por exemplo, no caso da síndrome de Cushing, a gente vai ter um conjunto de sinais e sintomas devido ao aumento dos níveis de cortisol no sangue, tá certo? Devido a um hipercortisolismo, ok? Então, síndrome de Cushing nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas devido a um hipercortisolismo. Tá certo? Basicamente é isso. Como é que eu posso, então, organizar isso? Como é que eu posso classificar e esquematizar a síndrome de Cushing? A gente pode dizer que ela pode ser exógena ou endógena, certo? Então, é a primeira informação importante. A síndrome de Cushing, ela pode ser exógena quando, por algum motivo, a pessoa passa a fazer uso de corticoides, tá certo? Sei lá, a pessoa tem algum tipo de doença inflamatória, doença reumatológica, como uma artrite reumatoide, em que é necessário o uso de corticoide, tá certo? De glicocorticoides, né? Então, ela vai acabar, pelo uso crônico desse corticoide, fazendo a síndrome de Cushing, certo? Agora, essa é a principal causa de síndrome de Cushing, o cortisol ou o glicocorticoide exógeno, certo? Mas, claro, obviamente, a gente vai ter a síndrome de Cushing endógena. E aí, na síndrome de Cushing endógena, a gente vai classificar ela de acordo com os níveis de ACTH, aquele hormônio que a gente já falou nos outros vídeos, né? Que é o hormônio adrenocorticotrófico, tá certo? Então, a gente tem aqui que a síndrome de Cushing endógena, ela pode ser do tipo ACTH dependente, e ela pode ser do tipo ACTH independente. Tá certo? Ou seja, eu tenho uma síndrome de Cushing porque o cortisol está elevado e ele está elevado por conta de um ACTH elevado. Certo? Um ACTH, então, é um ACTH dependente. Quais são as condições onde eu posso ter ACTH elevado? Basicamente, eu vou ter um ACTH elevado devido, por exemplo, a um adenoma na hipófise. Certo? E aí, quando eu tenho um adenoma na hipófise, ou seja, um tumor na hipófise, eu vou ter o que a gente chama de doença de Cushing. Certo? Cuidado, porque existe a síndrome de Cushing e a doença de Cushing, certo? O que é a síndrome de Cushing? É todos os sinais e sintomas relacionados com o uso crônico ou com a produção crônica de cortisol. O que é a doença de Cushing? É quando essa síndrome acontece por culpa de um adenoma hipofisário, certo? Então, a causa endógena
ACTH dependente, pode ser um adenoma hipofisário, mas também pode ser por conta de uma síndrome do ACTH ectópico. Então, eu posso ter um ACTH ectópico. Certo? Ou seja, em alguma parte do meu corpo está acontecendo a produção de ACTH, onde não deveria estar sendo produzido. Né? Então, por exemplo, a principal causa de ACTH ectópico é por conta de tumor. É por conta de câncer, nesse caso, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai utilizar aqui o câncer ou carcinoma de pequenas células. Que acontece no pulmão. Então, o carcinoma de pequenas células do pulmão, ou seja, o câncer do pulmão, ele pode produzir ACTH. E geralmente o ACTH que ele produz os níveis de ACTH são bem mais elevados do que quando tem um adenoma hipofisário, certo? Muito bem. O que seria então a causa endógena ACTH independente, que não depende de ACTH? É quando eu tenho um tumor na própria adrenal. Então, a adrenal ela fica independente do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, tumores. Na verdade, sim. Quais são as causas? Né? Pode ser nódulos nas adrenais, pode ser adenoma, pode ser carcinoma. Certo? Só para a gente entender a diferença, né? Qual é a diferença de nódulo para adenoma para carcinoma? A diferença é que adenoma e carcinoma são tumores. É basicamente assim. O nódulo nada mais é do que células que sofreram hiperplasia, ou seja, aumentou a quantidade de células, formou um nódulo. Tumor é neoplasia, ok? Quando a neoplasia é benigna, a gente vai chamar de adenoma. Lembrando que esse prefixo aí, adenos, significa glândula, certo? Então, a gente não está falando da adrenal, que é uma glândula. Então, se eu tenho um tumor benigno na adrenal, eu tenho um adenoma, tá certo? Adenoma de adrenal. A hipófise também é uma glândula. Então, se eu tenho um tumor benigno na hipófise, eu tenho um adenoma hipofisário, certo? Agora, se o tumor é maligno, aí tem todas aquelas características de malignidade que a gente não vai falar agora, a gente vai chamar de carcinoma. Na verdade, carcinoma é só uma simplificação, porque se o tumor é maligno na glândula, a gente vai chamar de adenocarcinoma, tá certo? Do mesmo jeito, se fosse um tumor maligno na hipófise, seria um adenocarcinoma de hipófise. Tranquilo? Bom, então, só um detalhe que é um pouco importante, é que geralmente no adulto, o mais comum nas causas de ACTH independente são os adenomas. E nas crianças, quando o ACTH é independente, o mais comum vai ser o carcinoma, vai ser o câncer de adrenal. Tá certo? Então vamos entender mais ou menos como é que funciona de novo aquele eixo, tá certo? Para poder a gente entender como vai se dar, no caso, por exemplo, o diagnóstico, né? Quais são como a gente vai fazer os testes diagnósticos da síndrome de Cushing, ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Então a gente tem aqui o eixo hipotálamo, hipófise,
adrenal. Ok? O hipotálamo, ele vai estimular a hipófise. Ele vai produzir o CRH. Tá certo? É o hormônio liberador de corticotrofina. E qual vai ser a corticotrofina que ele vai liberar? Ele vai liberar o ACTH. Então, hipotálamo estimula a hipófise através do CRH a produzir o ACTH, tá certo? Que é uma corticotrofina, é o hormônio adrenocorticotrófico, tá certo? Então, corticotrófico e adrenocorticotrófico significa o quê? Significa que o trofismo significa estimulação. Então, corticotrófico significa que ele vai estimular o córtex da adrenal, tá certo? Então, a adrenal vai ser estimulada pelo ACTH. Quais são as regiões do córtex da adrenal? A zona fasciculada, certo? E a outra zona, nós temos a zona fasciculada, a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. Então, o ACTH vai estimular a zona fasciculada e a zona reticulada, tá certo? E aí a gente vai ter o principal hormônio sendo estimulado de forma bastante, como é que eu posso dizer, de uma forma bastante prolongada, tá certo? Que vai ser o cortisol. Tranquilo? Olha só, numa pessoa normal, a gente vai ter CRH sendo produzido pelo hipotálamo, que vai para a hipófise, produz o ACTH, que vai para a adrenal e faz a produção de cortisol. Quando a cortisol está suficiente, vai acontecer um mecanismo de retroalimentação negativa, ou feedback negativo, né? Que é o cortisol que está elevado, vai estimular a hipófise negativamente a parar de produzir ACTH. E também vai estimular o hipotálamo negativamente a parar de produzir CRH. Isso numa pessoa normal, tá certo? Uma pessoa com síndrome de Cushing, ela vai ter o quê? Cortisol muito elevado, certo? Então vamos raciocinar. Se eu tiver um tumor na minha adrenal, se eu tiver um tumor aqui, produtor de cortisol, o que vai acontecer? Eu vou produzir muito cortisol. Certo? E como eu estou produzindo muito cortisol, o que vai acontecer com a hipófise e hipotálamo? Eles vão ser inibidos. Então, quando eu tenho um tumor na adrenal, eu vou ter a supressão do ACTH e a supressão do CRH. Tá certo? Por quê? Porque a adrenal ficou independente do ACTH. Por isso, síndrome de Cushing, ACTH independente. Tá certo? Agora, se por acaso a gente tem um tumor na hipófise, então, se eu tiver um tumor na hipófise, um tumor secretor de ACTH, né? Um adrenocorticotropinoma, certo? Ele vai produzir muito ACTH. Se ele produz muito ACTH, ele acaba estimulando a produção de muito cortisol, tá certo? Ele vai acabar inibindo o CRH. Então, o problema vai estar onde? Vai estar na hipófise, porque ela tem um tumor produzindo muito ACTH. Então, eu vou desenvolver a síndrome de Cushing, porque eu vou ter o corticoide elevado, tá certo? Mas às custas do ACTH elevado, ou seja, ACTH dependente, tá certo? Agora, eu posso ter também um tumor ectópico. Lá, um câncer de pulmão que está produzindo ACTH.
E geralmente os níveis de ACTH nos tumores ectópicos, né, nos cânceres, ele é bem maior do que um tumor na hipófise, tá certo? Então, se eu estou produzindo ACTH aqui, o que vai acontecer com a minha adrenal? Vai produzir muito cortisol, tá certo? E aí, o cortisol elevado vai inibir a hipófise. Então, ela vai ser inibida. E também vai inibir o hipotálamo, ok? Então, eu tenho uma síndrome de Cushing ACTH dependente, só que nesse caso não às custas da hipófise, e sim às custas do ACTH ectópico, tá certo? Eu posso ter um tumor lá no hipotálamo, fazendo com que aconteça uma produção muito elevada de CRH? Posso, mas como é muito mais raro, a gente não vai entrar muito no mérito dessa questão não, tá certo? Bom, então depois que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona o eixo, a gente pode partir já para o diagnóstico da síndrome de Cushing, ok? Então vamos lá. Basicamente, para a gente fazer o diagnóstico, a gente vai usar três passos básicos, tá certo? Então, o primeiro passo. O primeiro passo vai ser a clínica, tá bom? Então, como vai ser a clínica? Anamnese e exame físico, ok? No exame físico, a gente vai achar esses sinais e sintomas. Agora, quais são eles? Né? Quais são os sinais e sintomas de uma síndrome de Cushing? Então, a gente vai ter um tipo de obesidade que aumenta a gordura visceral, tá certo? E aí, então a pessoa vai ter uma obesidade centrípeta, tá bom? A pessoa que tem síndrome de Cushing, ela tem também um aumento dos hormônios androgênicos, né? Lá na zona reticulada do córtex da adrenal. A gente vai ter o aumento principalmente de hormônio androsterona e o DHEA, a deidroepiandrosterona, tá bom? Então isso vai fazer com que aconteça o quê? Principalmente na mulher. Um quadro de hirsutismo, tá certo? Crescimento de pelos de forma andrógena, ou seja, pelos na face, pelos nas axilas, tá certo? O que mais? A gente vai ter um adelgaçamento da pele fina, ok? Vai acontecer, o cortisol ele estimula a proteólise. Então eu posso ter proteólise, a destruição de proteínas dos vasos. Eu posso ter uma fragilidade capilar. Essa fragilidade capilar pode levar a hematomas, né? Já que a pele está fina e os capilares estão frágeis, eu posso ter um aumento das quantidades de hematomas. Tá certo? O cortisol elevado, a gente já falou nos outros vídeos, que o cortisol, quando ele está elevado, ele é um hormônio contra-insulínico, não é? Então, se ele é contra a insulina, ele vai aumentar o que no sangue? Ele vai aumentar os níveis de glicose no sangue, tá certo? Então, ele aumentando os níveis de glicose, ele aumenta a resistência periférica à insulina, tá certo? Aumentando a resistência periférica à insulina, eu posso levar um quadro de diabetes mellitus. No caso, vai ser o tipo 2. Ok? O que mais? Como vai ser a face de uma pessoa com síndrome de Cushing? Como é que vai ser aquela face cushingoide, né?
vai ser a face em lua cheia, ok? Vou colocar aqui. Faces coxingoide, ok? Vai ter o aumento da gibosidade cervical, né? Bom, então assim, o quadro da síndrome de Cushing, os sinais e sintomas, eles são bastante proeminentes, né? Então, só pela clínica dá para a gente suspeitar. Claro que a gente não pode bater o martelo e dizer, ó, você tem síndrome de Cushing. Mas é a principal suspeita e a clínica é soberana, né? Mesmo que não dê nada nos resultados, por exemplo, laboratoriais, eu posso ter um aval para continuar as investigações, porque a clínica está muito sugestiva, né? Então, exame físico e anamnese. Eu vou perguntar à pessoa, por exemplo, se ela está tomando corticoide. Se ela estiver tomando corticoide, pronto, eu já fechei aqui o diagnóstico. A pessoa está tomando corticoide e está com todos esses comemorativos, meu amigo, fechou o diagnóstico, síndrome de Cushing. Agora, se ela não estiver tomando corticoide e tiver com todos esses sinais e sintomas, aí eu já vou para o passo 2 da investigação. Tá certo? Vamos apagar para falar do passo 2. Então, o primeiro passo foi a clínica. O segundo passo são os testes laboratoriais. Tá bom? A gente vai fazer basicamente 3 testes laboratoriais. A gente vai ter que dosar hormônios. E quais são os hormônios que a gente vai dosar? No primeiro momento, a gente vai dosar o cortisol, certo? Então, só para entender melhor, é necessário que a gente saiba. Deixa eu fazer aqui uma tabela, um gráfico, dos níveis de cortisol, dependendo da hora do dia, tá certo? Porque o cortisol, ele é um hormônio que obedece ao ciclo circadiano. Aquele ciclo, sono, vigília e tudo mais, tá certo? Quando a gente acorda, geralmente a gente acorda com níveis elevados de cortisol, ok? Então, o cortisol aqui, lá para as 8 horas da manhã, 9 horas, o cortisol está elevado, ok? Durante o dia ele vai tendendo a cair. Quando eu chego aqui lá para meia-noite, eu tenho níveis... Desculpa, deixa eu botar mais para cá. Então, meia-noite eu tenho níveis muito baixos de cortisol, né? E aí, à medida que a pessoa acorda, os níveis de cortisol já vão estar bem mais aumentados, sendo que o pico de cortisol é mais ou menos 8 horas da manhã. E o nadir do cortisol, ou seja, o vale, é mais ou menos às 24 horas, à meia-noite. Tá certo? Bom, sabendo disso, a gente tem que entender o seguinte. Eu vou dosar o cortisol da meia-noite. Tá certo? Então, eu vou dosar o cortisol da meia-noite. Numa pessoa normal, como vai ser, quais vão ser os níveis de cortisol à meia-noite? Não precisa saber o número, não, mas
qual vai ser o nível? Vai ser alto ou baixo? Uma pessoa normal, os níveis de cortisol vão ser baixos à meia-noite, não é? Então, se eu tenho níveis elevados de cortisol à meia-noite, isso é um indicativo, não confirma, porque tem que ter mais outros testes que a gente vai já ver. Então, é um indicativo de hipercortisolismo. Era para estar muito baixo à noite aqui, ó, e está elevado, tá certo? A gente faz o teste do cortisol à meia-noite e a gente faz também, por exemplo, outra coisa. A gente geralmente à meia-noite vai colher sangue ou saliva. Mais comumente é saliva, tá certo? Porque no sangue existe cortisol total, certo? Que é o cortisol que está ligado à proteína que transporta ele. Então, existem proteínas que transportam cortisol, porque olha só, o cortisol é lipídio, tá certo? Cortisol é derivado de colesterol. Então, ele precisa de alguém para se ligar com ele e passear pelo sangue. Uma proteína, certo? A CBG é a proteína que se liga ao cortisol. Não é essa proteína que a gente vai dosar. A gente quer dosar o cortisol livre. E na saliva só tem cortisol livre. Então, facilita a dosagem, certo? Na urina também só tem cortisol livre. Então, facilita a dosagem. Então, esse vai ser o segundo teste que a gente vai fazer. Dosar o cortisol urinário nas 24 horas. É um teste um pouco mais complicado de fazer, porque eu tenho que colher a urina durante 24 horas, tá certo? Mas que ele vai dar o mesmo resultado. E, por último, a gente vai dosar aqui, vai fazer um teste de supressão com dexametasona. Supressão com dexametasona 1 miligrama. Ou seja, baixas doses. Vou fazer um teste de supressão com baixas doses de dexametasona, que é um glicocorticoide, tá certo? O detalhe é o seguinte, a dexametasona, ela não é dosada. Eu não vou dosar a dexametasona, tá certo? Então, o que que acontece? Quando eu administro dexametasona, geralmente em 23 ou 24 horas, o que que vai acontecer numa pessoa normal? Apliquei dexametasona numa pessoa normal. O cortisol, quando eu aplico dexametasona, que é um glicocorticoide, o que que ela vai fazer com a hipófise? Ela vai fazer um feedback negativo com a hipófise, não é? Fazendo com que a hipófise pare de produzir ACTH. Se não tem ACTH, não vai acontecer a produção de cortisol. Então, quando eu dosar de manhã, quando eu dosar de manhã, o cortisol vai estar baixo. Era para estar alto. Tá certo? Então, eu dei dexametasona, inibi a hipófise parou de produzir ACTH, então a adrenal parou de produzir cortisol. Se a adrenal parou de produzir cortisol, de noite, aliás, de manhãzinha, cortisol vai estar baixo. O que é que acontece numa pessoa com hipercortisolismo por conta de uma síndrome de Cushing? Eu vou fazer a supressão com dexametasona e simplesmente de manhã o cortisol vai estar alto também. Por quê? Porque não importa a dexametasona. Se o problema está na hipófise, ela vai produzir ACTH sem a supressão da dexametasona. Se o problema está na adrenal, ela vai produzir cortisol, mesmo tendo ou não ACTH. Tá certo? Então, esse é o terceiro teste. E esses 3 testes aqui fazem parte do segundo passo, ok? Então, para eu confirmar, são testes de triagem. Então, para eu confirmar hipercortisolismo, eu faço esses 3 testes. Tem que dar positivo pelo menos em 2 desses 3 testes, ok? Muito bem. Qual vai ser, então, o terceiro passo para o diagnóstico? Vamos falar agora do terceiro passo. Deixa eu apagar aqui.
Então, o terceiro passo, pessoal, vai ser a etiologia. Certo? Ou seja, o primeiro passo vai ser os sinais e sintomas, a anamnese, para saber se é ou não um hipercortisolismo causado por algo exógeno. Certo? Por exemplo, a pessoa está tomando corticoide. O segundo passo é para confirmar o hipercortisolismo através de exames laboratoriais. O terceiro passo, eu já sei que a pessoa tem síndrome de Cushing, tem um hipercortisolismo. Agora, quem está causando? De quem é a culpa desse hipercortisolismo? Né? Então, esse vai ser o terceiro passo, descobrir a etiologia, a causa da doença. Certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode dosar o ACTH, dosar o hormônio produzido pela hipófise. Então, no caso aqui, eu vou dosar o ACTH. Ok? Então, a pessoa tem corticoide e cortisol demais. Aí eu vou para o terceiro passo, dosar o ACTH. Dosei o ACTH e aí o resultado foi que o ACTH veio baixo. Eu não estou falando dos valores não, mas depois a gente pode ver esses valores, tá certo? Ou vai aparecer lá no exame laboratorial, os valores de referência. Então, eu dosei o ACTH está baixo. O que é que isso significa, né? ACTH está baixo. Significa que a hipófise não está produzindo ACTH. Se a hipófise não está produzindo ACTH e o cortisol está alto, significa o quê? Ó, entenda, não pode ser um tumor ectópico, né? Porque eu estou fazendo um exame de sangue. Então, se fosse um tumor ectópico, eu teria ACTH no sangue. Eu não estou dosando a hipófise, eu estou dosando o sangue. Até existe um exame para a hipófise propriamente dito, tá certo? Que vai ser um cateterismo dos seios petrosos, né? Vai ser feito um cateterismo na drenagem da hipófise e aí sim vai descobrir se o ACTH está vindo da hipófise ou está vindo de um tumor ectópico, tá certo? Mas vamos continuar aqui, ó. Dosei o ACTH está baixo. Então, a hipófise não está produzindo ACTH e não tem ACTH no sangue, mas tem muito cortisol. Então, provavelmente a causa da síndrome de Cushing vai ser na adrenal, ok? Então, se é na adrenal, isso é muito sugestivo de um tumor da adrenal. O que é que eu vou ter que fazer, então? Nesse caso, eu vou fazer uma TC de abdômen. Eu vou fazer uma tomografia de abdômen para ver o adenoma, ver o tumor, tá certo? Geralmente, quando é um câncer, quando é um carcinoma, o tumor é muito grande. E o adenoma é um tumor um pouco menor, tá certo? Mas claro que o adenoma pode estar, ou o carcinoma pode estar crescendo, né? Então ele pode ficar do tamanho de um adenoma inicialmente. Então, nesses casos, a gente pode fazer a dosagem do sulfato de deidroepiandrosterona. Ou sulfato de deidroepiandrosterona. No caso de um carcinoma, os tumores carcinoides, eles produzem muito, no caso da adrenal, eles produzem muito esse hormônio aqui, tá certo? Um hormônio androgênico deidroepiandrosterona sulfatada, tá certo? Os tumores benignos não produzem muito isso. Muito bem. Então, se tem um baixo ACTH, o problema pode estar na adrenal, faça uma tomografia, aliás, uma tomografia computadorizada de abdômen, tá certo? Agora, se por acaso o ACTH estiver alto, bom, se o ACTH estiver alto, eu posso afirmar que é na hipófise o problema? Não, né? Porque posso ter um ACTH ectópico, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma ressonância nuclear
magnética, tá certo? Deixa eu desligar aqui. Deve ser cobrança. Então vamos lá. A gente vai fazer uma ressonância nuclear magnética da região onde está a hipófise. Ok? Da célula túrcica. E faz uma ressonância de cabeça. Tá certo? E aí dá para se observar o tumor, o adenoma, lá na hipófise. Tá certo? E se não der para observar o tumor na hipófise, aí eu posso pensar em um tumor ectópico. Ok? Então, se o resultado aqui for inconclusivo, eu posso fazer uma tomografia de tórax. Ok? Para ver se eu não tenho, por exemplo, um carcinoma de pequenas células lá no pulmão. Ok? Então, basicamente, esse aqui vai ser a forma de diagnóstico da síndrome de Cushing. O detalhe é, se o ACTH estiver alto e eu fizer uma ressonância e tiver lá o adenoma, eu vou chamar isso tudo aqui de doença de Cushing, certo? A síndrome de Cushing vai ser causada pela doença de Cushing nesse caso, ok? Se eu tiver realmente dúvida se é se eu não achar, por exemplo, se eu não achar o tumor ectópico, se eu não achar o ACTH ectópico, e eu não achei também o adenoma na hipófise, pode ser que o adenoma da hipófise seja tão pequeno que a ressonância magnética não pegou, certo? Aí, então, nesses casos, eu faço aquele cateterismo que eu falei, o cateterismo dos seios petrosos. Né? Então, eu faço o cateterismo para saber se é a hipófise que está produzindo muito, a CTH. Tá certo? Tratamento. Então, basicamente, o tratamento, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre o tratamento, mas basicamente vai ser tratar a causa, tá certo? Se o tumor for um macroadenoma de hipófise, eu posso tratar fazendo uma cirurgia de retirada da hipófise, né? Uma cirurgia transesfenoidal, né? Pelo nariz aqui até chegar na hipófise, certo? Se o tumor for na adrenal, eu posso fazer uma adrenalectomia, ok? Tranquilo, então? Bom, se tiver alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários.